Pode me ensinar a programar? Você tem algum curso de programação? Por que você não faz um vídeo ensinando a programar? Essas são algumas das perguntas que eu mais recebo aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar. E geralmente eu não respondo essas perguntas por um motivo muito bobo. Eu não sei se eu sei ensinar. Essa é uma questão que anda me atormentando já faz alguns meses. E toda vez que eu recebo algum daqueles comentários eu fico... Mas hoje eu vou resolver esse problema, porque eu passei 7 dias ensinando um amigo a programar e eu tô aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Será que ele aprendeu? Eu sou um bom professor? Vamos descobrir. Bom, antes de começar realmente a ensinar alguém a programar, eu precisava decidir qual linguagem eu iria utilizar e também como incentivar essa pessoa a continuar aprendendo, porque não adianta eu simplesmente sair mostrando um monte de códigos para alguém sem ter um objetivo em comum. E foi aí que eu pensei em criar um joguinho, algo parecido com Flappy Bird, e todo esse vídeo vai ter um único objetivo: ensinar alguém a programar, ao mesmo tempo que eu ensino ele a fazer um joguinho do Flappy Bird. E como eu acabei de dizer, a linguagem de programação é extremamente importante. Como você sabe ou não, existem várias engines disponíveis para se fazer jogos, então eu só precisava escolher uma que tivesse uma linguagem de programação que fosse interessante para se ensinar. E a escolhida da vez foi a Unity. Eu sei que ultimamente essa engine não vem tendo um bom feedback, mas ela utiliza a linguagem C# como base, que na minha opinião vai ser sim uma ótima linguagem para se ensinar uma pessoa a programar, eu acho. Agora só faltava a pessoa. Quem vai ser a vítima? Quem gostaria de aprender a programar por 7 dias seguidos? Depois de uma busca não tão demorada, porém complexa, eu cheguei a um ser vivo disponível, com interesse e com paciência para me ouvir falar de lógica por 7 dias. O Raposa, no caso, Raposa em inglês, o Fox. Eu sei que você deve conhecer uns 300 Fox por aí, só que esse daqui já apareceu várias vezes nesse canal, então dispensa apresentações. Como vão ser 7 dias e meio que eu tinha outras coisas para fazer, eu estabeleci um tempo máximo por desafio. Eu teria apenas 50 minutos por dia para ensinar o que eu pudesse, e ele também só poderia estudar nesses 50 minutos. Nada de usar o ChatGPT e nada de continuar estudando depois que a aula acabar. Essas eram as únicas regras. E aí, Fox, como é que você tá? Você tá preparado para 7 dias de desenvolvimento de C#, de JavaScript, de HTML? Tô animado pra ficar milionário mesmo, tá ligado? Tipo, quanto é que eu vou receber nisso? Mas enfim, aqui você não tá vendo a minha tela, mas eu tenho aqui um timer. Na verdade eu não tenho timer, eu tenho que criar esse timer. E vão ser 50 minutos de aula por dia. E a gente só tem 50 minutos de aula, cara. Tem alguma coisa a dizer? Você tem alguma colocação antes de começar? Não tem volta, hein? Nessa primeira aula, além de ensinar ele a instalar o Visual Studio Code, eu fiz uma breve explicação sobre como funciona um computador. E sim, parece coisa boba isso, mas a maioria das pessoas não sabe como funciona um computador. Elas acham que sabe. E é por isso que você tá vendo esse desenho maravilhoso que eu tava fazendo pra explicar. Assim que é uma placa-mãe. Você viu uma placa-mãe? Gente, baixem agora o Subway. Depois disso, eu apresentei para ele uns conceitos básicos de programação, como operadores aritméticos, as famosas variáveis e seus tipos, o tal do if e o tal do else, e também o for loop. Eu sei que pode parecer meio alienígena o que eu acabei de falar, mas acredite, não existe nada mais básico que isso. Tão básico que ele entendeu tudo muito bem. Ao encerrar essa primeira aula, eu já havia percebido alguns desafios. Como professor, o meu objetivo ali era explicar como as coisas funcionam da maneira mais simples, clara possível. Só que isso não é muito fácil quando se envolve códigos de uma linguagem que o aluno não conhece. E esse era o principal problema nesse primeiro dia. Boa parte do tempo eu tive que explicar o que era cada uma daquelas palavrinhas várias e várias vezes. Mas isso não era nada comparado ao que me esperava nos próximos dias. E esse for aí, como que ele funciona? Se I aqui, ele é igual a 0. Se o I for menor a 7, ele vai somar até chegar em 7 aqui, tá ligado? Aí ele vai repetindo o que tá aqui dentro. Como você pode ver, ele tinha sim aprendido bem os ensinamentos da primeira aula. E eu aproveitei essa vantagem para avançar um pouco nesse segundo dia. Eu ensinei para ele o que era um loop infinito, como e quando usar. Expliquei também algumas estruturas de dados, como por exemplo o dicionário, que é extremamente importante. Só que no meio da aula eu tomei uma abordagem diferente. Eu
passei um exercício para ele fazer. Ele tinha que criar um programa que pedisse para a pessoa digitar o nome e a sua idade e guardar essas informações em um dicionário. Depois de todo o restante da aula, que foi o que demorou pra gente terminar esse programa, até que tava funcionando bem. Para um primeiro programa de terminal, isso daí tá ótimo. Você não faz ideia das pérolas que a galera faz por aí. No final desse dia, eu tava confiante, ele aprendeu bem rápido e a minha ideia já era passar para Unity e começar a explicar os conceitos mais avançados de programação enquanto ensinava ele a fazer o joguinho do Flappy Bird. E aí, cara, você tá preparado? É o terceiro dia já, né? É, infelizmente. Como assim, infelizmente, cara? Tá de brincadeira? Ah, prefiro estar jogando Valorant, né? Mas a gente tá aqui. Que Valorant, cara? Esse Valorant tem que ser proibido. Depois de fazer algumas piadinhas ali, enquanto ele instalava a Unity, eu expliquei rapidinho o que é uma função pra ele, de uma maneira bem tosca pra não perder muito tempo. E foi muito engraçado, porque ele achou que sabia o que era, e antes mesmo de eu explicar, ele já tava tentando fazer alguma coisa. É func. Aí, tipo assim, aqui eu declaro uma variável e aqui eu digo o que essa variável significa. Tipo, o n é igual a console writeline, é isso? Tá tudo errado. Depois de uns 14 minutinhos esperando, finalmente a Unity abriu. Aí vai, Fox, faz aí, faz um novo Red Dead Redemption. Já viu, né? Boa parte dessa aula foi ajudando ele a se familiarizar com a engine. Agora a sintaxe da linguagem não era a minha única preocupação. Demorou, mas andou. E eu não sei porquê, mas a gente começou a montar um jogo baseado no Minecraft. O chão era de terra, ele importou um Activity Pose do nada, e eu passei o restante da aula explicando como os componentes da Unity funcionavam. Sério, isso demorou tanto tempo que quando finalmente a programação iria começar, e aí, Fox, hoje é o quarto dia da sua maratona de aprendizagem. Você acha que já vai ganhar 10 mil por mês? Graças a Deus que já tá na metade do percurso já. Esse foi um dia importante porque logo no começo nós decidimos trocar esse Activity Pose aqui por uma raposa do Mine. E não só isso, a raposa tinha asas. E nesse ponto eu pausei o tempo da aula enquanto a gente montava o esqueleto dessa raposa no Blender. E o motivo é porque isso aqui não tem muito a ver com programação. E ainda bem que eu fiz isso porque demorou demais esse processo. Como a ideia era fazer o joguinho do passarinho, só que com uma raposa no lugar dele, a gente ficou mais de 1 hora fazendo essa raposinha bater as suas asas, o que ficou muito fofo, eu admito. E foi só depois disso que o cronômetro voltou a rodar e o desenvolvimento começou. É claro que eu tive que ensinar ele a colocar aquela animação para funcionar na Unity, e aqui foi um bom tempo dos 50 minutos que a gente tinha. Eu tive novamente que explicar muita coisa da interface, como por exemplo, extrair os materiais do objeto 3D que ele tinha importado, que aqui na Unity você tem que acessar essa aba específica aqui e clicar nesse botão, o que é um pouco diferente da maioria dos programas 3D. Só que finalmente a brincadeira tinha começado. Era hora de fazer essa raposinha aqui se movimentar pelo mundo. Então eu comecei a explicar algumas funções da Unity, como por exemplo, o que é o Character Controller, quais eram as variáveis que a gente ia precisar usar, e conforme eu explicava, eu ditava os códigos que ele precisava escrever e também explicava um pouco da lógica de uma movimentação básica 3D. E o que me chamou bastante atenção nesse momento foi que ele acabou se interessando muito em aprender quando a gente começou a fazer esse joguinho funcionar. Nesse momento, o aluno só queria saber de uma coisa: adicionar gravidade no boneco. Ele tinha até esquecido que era uma aula, ele só queria ver a raposa caindo no chão. E depois de explicar como é que funcionava a matemática por detrás disso, finalmente estava funcionando. E deu até gosto de ver a felicidade do garoto. Eita. Como faltavam 20 minutos para a aula acabar, tentei acelerar as coisas para pelo menos terminar o dia com essa raposinha andando. Mas isso não deu muito certo, porque no meio do processo, o aluno resolveu documentar tudo o que ele tinha entendido do código. Documentar, para você que não sabe, é uma prática muito comum e também muito indicada na programação. É tipo uma explicação rápida do que está acontecendo ali. Já que era interessante ele pegar esse costume, eu optei por deixar ele fazer isso, o que gastou mais ou menos uns 10 minutos que a gente tinha. E não só isso, do nada os meus cachorros começaram a latir sem parar, e eles latem tipo muito alto. Oh, droga. Pausa minha aula. Eu não pausei. E a gente continuou programando essa raposa. E é claro que aconteceu o bug mais clássico de todos. Eita. Quem já tentou fazer qualquer movimentação 3D na Unity sempre se dá mal nesse momento.
E como não faltava muito tempo para essa aula acabar, ao invés de consertar esse bug clássico, eu aproveitei esse final para ensinar ele a fazer a raposa a pular, que também é muito simples. E aí, Fox, como é que você se sente nessa que dia que é hoje mesmo? Hoje é o dia 5. Você mexeu em alguma coisa aí? Eu mexi na textura. Eu também consertei a movimentação. Mas vamos fazer essa movimentação ficar melhor ainda? Vamos. Esse dia começou com surpresas. O aluno quebrou a regra dos 50 minutos e mexeu no projeto depois que a última aula tinha terminado. E isso, meus amigos, é uma coisa boa, é uma coisa ótima. Tudo o que eu queria é que ele se interessasse a ponto de não parar de mexer no projeto, e aparentemente estava funcionando, porque nesse momento a gente estava melhorando a movimentação. Ela já estava funcionando, mas tinha um probleminha que às vezes a raposa só se teleportava para um dos lados. Isso acontece porque o código que gira ela simplesmente aplicava uma rotação baseada na direção que o jogador estivesse se movendo. Para resolver isso, a gente usou essa função aqui descrita na documentação da Unity, que, resumindo, cria uma suavização entre dois ângulos ao longo de um determinado tempo. E estava funcionando bem. A movimentação estava quase pronta, tanto é que a gente passou a modificar o ambiente do jogo. Calma que isso daí vai fazer sentido, a raposa não vai nadar. Relaxa. O que eu pretendia fazer era ensinar ele a criar objetos em tempo de execução, algo bem parecido com o que eu fiz quando recriei o Subway Surfers. E para isso acontecer, a gente precisava alterar o pivô dessa água, que é esse ponto aí onde tem essas setas coloridas. O que eu queria é que elas ficassem ali no comecinho do objeto. E isso, meus amigos, rendeu o resto da aula toda, porque a gente ficou igual maluco tentando entender o porquê o pivô dessa água não estava ficando no lugar certo, quando na verdade é uma bosta. Ok, o que eu disse a seguir não foi muito elegante, então eu vou cortar pra parte onde a gente quebra novamente a regra dos 50 minutos. Sim, mesmo depois da aula acabar, a gente continuou a desenvolver o jogo. Quando eu tava me dando conta, o aluno já tava fazendo a animação de correr da raposa, e até o final desse dia, a mecânica de voar tava praticamente pronta. Esse era o penúltimo dia, e o objetivo ali era finalizar o sistema de geração automática do mapa. E para isso a gente precisava de mais do que uma aguinha infinita. Por isso, o aluno resolveu já logo no início da aula criar os blocos de grama do Minecraft, já que tudo ali era nesse estilo, então a gente foi nessa onda. Só que no meio desse processo aconteceu uma coisinha. Aparentemente havia um bug na animação da raposa. Sempre que o jogador clicasse várias vezes no botão de pular, a animação bugava e a raposa começava a voar caindo ao mesmo tempo. Só foi quase metade da aula desenvolvendo um verificador para evitar esse probleminha, que foi basicamente um delay entre um pulo e outro, que impedia o jogador de pular 300 vezes por segundo e consequentemente arrumou esse probleminha. Logo depois, a gente continuou a criar o cenário com os blocos do Minecraft. O aluno não sabia muito bem o que fazer e o restante da aula teria acabado rapidinho se eu não tivesse pausado acidentalmente o tempo sem avisar pro aluno. Ele nem percebeu e a gente continuou fazendo o joguinho sem nem lembrar do tempo. Como a raposa anda e também voa, nós precisamos criar um caminho de grama, obviamente cercado pela água. O objetivo da raposa é não cair na água, óbvio. Então, além de adicionar os blocos de grama, nós tivemos que pensar numa forma de remover alguns deles para que o jogador tivesse que voar para não cair na água, senão não faria sentido o joguinho. E a lógica era muito simples: criar um script pro chão. Esse script retorna números aleatórios e através desses números nós removemos os blocos de grama. E por incrível que pareça, isso aí deu mais trabalho para explicar para ele do que esse outro código aqui, que gera um mundo infinito. Ele é tão simples que dá para resumir em uma única pergunta: qual é a distância do jogador para o final do mapa? É maior que 100? Então cria mais uma outra parte do mapa. Só isso. A macaíque não, a macaca não, na messininha pipininha de ibiapio. Fast and Furious! Dia 7, o último dia, e foi totalmente diferente dos outros 6. Para começar, nem cronômetro tinha, sem tempo limite para atacar a ansiedade. E também
houve uma pequena mudança. Ao invés do aluno terminar o jogo, ele me desafiou a fazer isso sozinho, para provar que eu sabia o que eu estava fazendo. Sim, eu terminei o jogo. Foram mais ou menos umas 4 horas programando, enquanto ele fazia o design da tela inicial do joguinho. Eu não vou mostrar o restante do processo aqui, porque esse não é o objetivo da experiência. Nos primeiros 6 dias o aluno se saiu muito bem, então eu tomei isso já como uma vitória e terminei o joguinho. Depois desses 7 dias árduos ensinando meu amigo a programar, o resultado foi esse. Mas aí, Fox, você pensou que seu primeiro jogo seria assim? Cara, eu pensei que ele seria melhor, sabe? Nossa, cara, que... Resposta pessimista, né?